Multiverso aberto, as consequências estão feitas, isso foi pra animação, mas vale pra MCU. Isso é de verdade, tá acontecendo, tá valendo, vamos lá. Opa, nosso assunto hoje é o que? O What If, o que aconteceria se, como sai no Brasil aqui no milênio anterior. Sim, isso já foi uma publicação de gibi, aconteceu por um tempo e até hoje tem umas edições, uma ou outra, mas não é mais como antigamente. A gente vai falar sobre isso, que é daquele panorama geral de gibizinho lá dos anos 70 da Marvel. E o que vai ser essa série agora? Você não sabe, você vai sair daqui com um PhD nessa parada, porque eu vou te contar tudo. Pois é, a nova série do Disney Plus, ela é canônica, o What If, que vai ter o Vigia ali como protagonista. E não só isso, tem um plot muito interessante e ela sai dali do fim de Loki e abre diversas realidades. E como eu já falei, é canônica aí pra frente do MCU, mano. Real. E qual que é a história, por que isso aconteceu, como nasceu essa ideia de What If, eu vou te falar agora, e ela nasceu no ano de 1977. Acontece que a Marvel Comics ali, nessa época, queria fazer umas publicaçõezinhas um pouco mais volumosas de gibi, com um pouco mais de página. E daí, levar essa ideia pro Roy Thomas, que era o editor da época ali, e ele já tinha umas ideias do que fazer, porque ele também era roteirista. E roteirista sempre quer fazer uma coisa que nunca tem jeito: mudar grandes eventos. E por que não tem como fazer isso? Por que não tem como fazer o Homem-Aranha casar, depois separar, aí depois você vai e matou o Homem de Ferro e tudo bem? Porque tem uma coisa infeliz na vida do roteirista que chama cronologia. Você tem que seguir a cronologia, porque senão o leitor se perde, ninguém entende nada e isso vira um terror. Então a galera da época sempre queria fazer histórias separadas, contar uma historinha ou outra e seguir o baile, entendeu? E o What If é justamente isso, todo mundo queria fazer essa parada, só não tinha o nome. Então o Roy Thomas chegou com essa ideia, levou na mão de alguns roteiristas e daí iniciou-se tudo. Uns plots que foram até usados mais pra frente, como por exemplo o Wolverine ser um espião da SHIELD. Isso não ficou canônico, mas aconteceu no What If, e depois o Wolverine, como fizeram esse experimento, ele começou a fazer umas missões tipo SHIELD mesmo e aproveitar aquele plot antigão. Assim como fizeram um What If de E se o Thor fosse mulher, que lá na frente virou a poderosa Thor, da Jane Foster, na fase do Jason Aaron, que virou uma das melhores versões da personagem. Então dá pra ver que do What If sai muita ideia boa pro futuro, e se liga na parada. E assim, pra ter um contexto nas histórias, não dava pros caras lá nos anos 70 começar a escrever um tanto de história aleatória do nada, e ninguém também não ia entender nada do mesmo jeito. Então tem que ter um contextozinho. E para isso usaram um personagem que é muito recorrente nas histórias do Quarteto Fantástico, que é o Uatu, o Vigia, que ele já até apareceu numa cena de Guardiões da Galáxia aí, live action, que o Stan Lee tá conversando com eles ali. Então é uma raça de seres que a função deles no universo é documentar acontecimentos entre diversos multiversos e realidades. Então se liga nisso, eles não podem interferir em nada, pelo menos teoricamente, porque nas histórias do Quarteto Fantástico os caras vivem ajudando lá. Então, enfim, é a história que manda, né? Então esse Uatu, esse Vigia, ele já foi confirmado no trailer, já que ele vai estar lá e vai ser do ponto de vista dele. Vai começar como se fosse um Forrest Gump, um contador de histórias, assim. Ele vai sentar no banquinho e falar o que ele já viu nesses longos anos, milenares que ele tem. Então dá pra sacar já de onde que vai partir a série. Os caras estavam meio reticentes de fazer essa história e a galera não entender. As crianças que liam, a galera mais jovem adulta, não sacar de qual que é da parada, mas todo mundo também queria uma coisa assim. Todo mundo queria ver uns negócios aleatórios sem muita explicação. E a primeira história foi: e se o Homem-Aranha fosse do Quarteto Fantástico? Então no lugar da aranha no peito ele tem o número 5. E é uma história bacana que anteriormente ele quis entrar pro Quarteto Fantástico, não teve aquele traje vergonhoso lá do saco de pau na cabeça. Então aqui esse exercício imaginativo serve para isso, para pensar e se aquilo realmente acontecesse. E são diversas histórias, se for coletar tudo num ônibus assim, deve dar umas 800 páginas e isso tem que ser publicado aqui no Brasil, porque, como eu já disse, é um exercício imaginativo, isso é muito da hora de pensar. E se? E a DC também não ficaria para trás, é claro que não seguiu a mesma ordem assim de pegar uma revista só para isso, mas a DC Comics tem um selo chamado Elseworlds, o Túnel do Tempo, que ele é publicado Reino da Manhã, Batman by Gaslight e até outras histórias fora de cronologia, tipo Watchmen e Cavaleiro das Trevas, mas bem que isso aí não é Elseworlds não. Mas enfim, é história que não precisa necessariamente estar ali no meio da cronologia e fazer parte de todas aquelas histórias. Mas então, agora no MCU, como é que essas histórias tanto de doideira vai chegar aqui no MCU? Vai ser desse jeito? Então, a galera já falou da produção da série, da animação, que vai ser canônico sim, e inclusive alguns personagens podem ser retirados da animação pro live action.
E você já tem uma ideia, porque tem uns rumores de que a personagem da Peggy Carter, a Capitã Britânia, a Capitã América, ela vai estar em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E interpretada pela mesma atriz, assim, que é do MCU. Então umas coisas assim podem realmente acontecer e vamos ver o que acontece. E ela deve ter um início bem bacana, assim, diretamente ligado ao fim do Loki, que tem aquelas ramificações de realidades, e ali dentro daquelas ramificações tem multiversos, e os multiversos têm mais realidades alternativas, então é uma coisa dentro da outra, assim, vai desembocando toda de linha. E daí o Vigia tá lá, ele viu tudo aquilo, e ele viu todas as linhas e tudo que pode acontecer em cada uma delas. E assim, não vão ser tantos episódios, e a duração deles não vai ser muito longa, então vai ser episódio assim de meia hora, mas já dá pra ver alguma coisa pelos trailers ali, de que vai ser coisas bem ousadas mesmo. Bem no pique do gibizinho. Tipo a Peggy Carter como a Capitã América, naquela realidade o Steve Rogers não recebeu o soro do super soldado, foi ela, então dá hora de ver. Vai ter aqui o Pantera Negra, o T'Challa, ele foi resgatado pelo Yondo lá e ele foi o Senhor das Estrelas, então é outro exercício de imaginação que ninguém imaginava que poderia acontecer. O Homem-Aranha Estranho, que é o Homem-Aranha com a capa de Doutor Estranho. Aí tem a Terra dos Zumbis, os zumbis Marvel, que na Terra só tem zumbi, todos os personagens são zumbis. Deve ter mais coisa nessa pegada aí. Mas por hora é isso, e pode vir um pouco mais de novidade no fim da série. Como todo mundo sabe, a gente quer muito o trailer de Homem-Aranha 3, que a informação de Homem-Aranha 3 não sai nada. Mas pode ser que com esse plot, que é justamente sobre o que Homem-Aranha 3 vai tratar, que é multiverso, pode ser que a gente tenha alguma dica, alguma coisa aí, a série estreia na quarta-feira agora, e pode ser que quarta-feira a gente tenha algum vislumbre de alguma coisa. Tem insider falando que vai ser a notícia boa aí de Homem-Aranha 3, na quarta-feira. Mas isso aí é assunto para outro vídeo, beleza? Então se curtiu essa historinha aqui, esse senta que lá vem a história, já deixa o likezinho aí, mano, compartilha pra quem não sabe o que é o What If, e é isso, tamo aí. E se